Há momentos em nossa vida em que algo muda na atmosfera. Você sente isso, mas não sabe explicar. Não é ansiedade, não é agitação emocional, é espiritual. É como se o céu estivesse se inclinando para falar com você, como se Deus estivesse se aproximando com passos suaves, mas firmes, preparando algo que vai mudar tudo. Amigo, se você está sentindo isso, ouça com atenção. Você está prestes a viver algo grande, mas antes que a promessa se revele, Deus envia sinais. E o primeiro deles é o mais profundo. Ele começa a falar ao seu espírito. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se essa mensagem já tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não guarde a palavra só para você. Leve adiante o que Deus está te revelando. O Espírito Santo, como um vento suave, começa a soprar dentro de nós. Não é barulho, é direção. Você começa a perceber que o ambiente ao seu redor está diferente. Os lugares, os sons, as pessoas, tudo parece mais silencioso. Como se o mundo estivesse respirando fundo, aguardando qualquer coisa sobrenatural. Deus está te chamando a enxergar com olhos espirituais. Aquilo que era comum começa a carregar peso de eternidade. Ele quer te despertar. E quando ele começa a agir, os sinais aparecem. Você abre a Bíblia e parece que o texto foi escrito para você. A pregação daquele culto fala diretamente com a sua luta. Alguém te envia uma mensagem com as mesmas palavras que você orou em segredo. Isso não é coincidência. É Deus sinalizando que está no controle. Ele está te guiando por um novo caminho. Mas atenção, esse mover não é para curiosos. É para aqueles que têm ouvidos atentos e coração disponível. Deus não está apenas preparando uma bênção, Ele está te preparando para recebê-la. Ele começa por dentro. Muda tua visão, tua sensibilidade, teu apetite espiritual. Coisas que antes te satisfaziam, agora não preenchem mais. Porque o que Ele tem para você está além das coisas passageiras. Está no eterno. Talvez você esteja dizendo, mas eu não estou vendo nada acontecer. E eu te digo, isso é exatamente o sinal. Porque Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. O céu se move primeiro no espírito, depois na terra. E se o teu espírito está inquieto, desperto, com aquela impressão de que algo está vindo, então prepare-se. A promessa já foi liberada. Querido amigo, permaneça firme. Este é o tempo de buscar mais, orar mais, santificar-se mais. Porque quando Deus estiver prestes a te dar algo grande, você verá esses sinais. Eles não são apenas avisos, são convites. Convites para se posicionar, para abrir os olhos, para ouvir a voz do Senhor. Porque Ele está chegando, e Ele não chega de mãos vazias. Há um momento em que o conforto se transforma em prisão. A alma começa a se agitar, não por causa de problemas externos, mas por algo que Deus está fazendo dentro de nós. É como se o Espírito Santo colocasse as mãos em nosso coração e o sacudisse com doçura e autoridade, dizendo, você não pode mais ficar onde está. Esse é um dos sinais mais claros de que o Senhor está preparando algo grande. Antes de nos levar à terra prometida, Ele nos tira do Egito, mesmo que estejamos acostumados ao gosto do maná. Deus provoca uma inquietação santa. Você começa a se sentir deslocado onde antes havia paz. Aquele emprego confortável, aquela rotina conhecida, até mesmo amizades que antes traziam alegria. Tudo começa a parecer pequeno, limitado, apertado. E não é orgulho, é chamada. Deus está dizendo, eu tenho mais. Levanta-te e anda. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim comigo. E talvez esteja sendo assim com você. Essa inquietação não é agitação emocional, não é pressa, é direção. É um sopro do alto dizendo, se prepare. O que está por vir exige um novo posicionamento. Às vezes, esse desconforto nos força a buscar a Deus com mais fervor. Outras vezes, nos leva a reavaliar tudo. Nossa vida espiritual, nossas decisões, nossas prioridades. Há algo sagrado nessa transição. Porque Deus nunca nos tira de um lugar sem propósito. Ele está limpando o terreno, ampliando a visão e, acima de tudo, refinando o nosso coração. Ele nos ama demais para permitir que fiquemos acomodados em terra de estagnação. A inquietação é o grito do céu dizendo,
Você nasceu para mais. Mas nesse processo é comum resistirmos. Afinal, o desconhecido assusta. É mais fácil ficar onde estamos. Mais fácil permanecer em uma rotina sem riscos. Mas Deus não chama filhos para conforto. Ele chama para propósito. E o propósito sempre envolve movimento. Sempre envolve fé. Sempre exige um passo no escuro confiando que Ele está lá, mesmo quando não vemos o chão. Se você está passando por isso, não lute contra a inquietação. Entenda, isso é graça. É o Pai te acordando para algo maior. Ele não quer apenas te levar a um novo lugar geográfico ou emocional. Ele quer te levar a um novo nível espiritual. E para isso, Ele precisa te tirar da zona de conforto. Você pode não entender tudo agora, mas olhe para dentro. Sinta esse fogo que não apaga, essa fome por mais, esse clamor que te acorda à noite. Isso é Deus, e quando Deus começa a agitar o seu espírito, é porque o céu já está em movimento. Então, levante os olhos, reorganize a casa, porque a inquietação é o sinal de que algo grande está prestes a acontecer. E aqueles que se levantam em fé verão com os próprios olhos aquilo que o Senhor prometeu. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece ficar mais difícil. O caminho que antes era tranquilo, agora está cheio de obstáculos. Pessoas se afastam. Planos se desfazem. Portas se fecham com força diante de nós. E começamos a nos perguntar: Senhor, por que está tudo dando errado? Mas eu venho te dizer, é porque algo está prestes a dar muito certo. Sim, meu amigo, quando Deus está prestes a liberar algo grande em sua vida, o inimigo se levanta com fúria. Ele sabe que não pode impedir o mover de Deus, mas tentará de todas as formas fazer você desistir antes de ver a promessa se cumprir. Ele tentará semear cansaço, frustração, dúvidas e até decepções profundas. Mas preste atenção, essas batalhas não são sinais de derrota. Elas são evidências de que você está muito perto da vitória. Toda grande porta traz consigo uma resistência equivalente. José foi traído e lançado no poço. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. Sempre que Deus está prestes a fazer algo poderoso, o inferno entra em desespero. Ele tenta abafar a promessa antes que ela nasça. Ele tenta paralisar o que Deus está prestes a ativar. Mas Deus permite essas batalhas para te fortalecer. Ele está forjando em você a fé que vai sustentar o que está por vir. Porque a bênção que Ele quer derramar sobre a sua vida é grande demais para um coração frágil, para uma mente inconstante. Ele quer te amadurecer no meio da guerra, para que você não apenas receba, mas sustente aquilo que Ele vai te entregar. Você pode estar enfrentando atrasos que parecem injustos, decepções que você não esperava, pessoas te traindo, sonhos sendo adiados. Mas ouça, isso é o prenúncio da chuva. É a agitação que antecede o milagre. Você está em meio à tempestade porque está navegando na direção da terra prometida. Então, não desista. Não pare, não recue. Cada lágrima sua está sendo recolhida. Cada oração registrada. Cada batalha usada por Deus para moldar um vencedor. O inimigo quer te cansar, mas o Senhor quer te treinar. E quando essa estação passar, você olhará para trás e verá que as batalhas que quase te derrubaram foram as que mais te prepararam. Não interprete a resistência como ausência de Deus. Interprete como sinal de que Ele está prestes a agir. O que o inimigo mais teme é você permanecer firme. Porque quem permanece, colhe. Quem resiste, vence. Quem confia, recebe. Então vista hoje a armadura da fé. Levante a cabeça. Erga o escudo da esperança. Porque o campo de batalha em que você está é também o solo onde Deus fará florescer a maior vitória da sua vida. E quando ela chegar, todos saberão, foi o Senhor quem venceu por você. Às vezes, Deus nos pede algo que nos quebra por dentro. Ele sussurra ao coração, entrega. E não estamos falando de entregar pecados, vícios ou pesos. Isso é o básico. Ele nos pede algo que amamos. Uma coisa que consideramos precioso. Um relacionamento, uma posição, um sonho. Algo que talvez Ele mesmo nos tenha dado. E nesse momento nossa alma geme, Senhor, por quê? Mas é justamente aí que entra o maior sinal de que algo glorioso está por vir. Quando Deus começa a pedir que deixemos ir,
É porque Ele está abrindo espaço para algo maior. Ele nunca nos subtrai sem propósito. Ele não nos chama à renúncia para nos empobrecer, mas para nos alinhar com o céu. Lembro-me de Abraão subindo o monte com Isaque, o filho da promessa, o presente tão aguardado. E Deus diz: sacrifica. Que tipo de amor é esse que exige tamanha entrega? É o tipo de amor que quer ensinar fé. É o tipo de obediência que precede milagres. Deus sabia que Abraão não perderia Isaque. Ele queria ver se Isaque estava ocupando o trono do coração que só Deus deveria ocupar. E hoje Ele faz o mesmo comigo e com você. Ele toca em áreas sensíveis. Ele aponta para aquilo que está competindo com o propósito. E Ele diz: entrega, porque não há como receber o novo com as mãos cheias do velho. O odre precisa ser novo para que o vinho seja novo. A terra precisa ser limpa para que a semente cresça. Talvez você esteja vivendo esse momento. Algo está ruindo. Alguém está indo embora. Um plano não está funcionando. E você tenta segurar. Você tenta salvar o que está morrendo. Mas Deus está dizendo: solte. Porque enquanto você segura o que é pequeno, Ele está preparando o que é eterno. Essa entrega dói, eu sei. E Deus também sabe. Ele não se alegra com o nosso choro, mas Ele se alegra com a nossa fé. Porque é na entrega que demonstramos confiança. É quando dizemos: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo o futuro, mas conheço quem o escreveu. E logo depois da entrega, vem a recompensa. Foi ali, no alto do monte, que Abraão ouviu o som do carneiro preso nos arbustos. A provisão estava lá, mas foi revelada depois da obediência. E assim será com você. O que você abre mão por obediência, Deus transforma em herança. Ele devolve com glória. Ele recompõe com perfeição. Então hoje, eu te digo com amor e firmeza: solte o que Deus está pedindo. Não tenha medo de abrir mão, porque aquilo que parece uma perda será, na verdade, o prelúdio de uma vitória maior. Você não está perdendo, está semeando. E toda semente plantada em obediência floresce no tempo certo com colheita dobrada. O que Deus tem para você é maior do que o que você está tentando salvar. E quando você deixar ir, abrirá espaço para ver o milagre chegar. Há um momento silencioso entre o céu e a terra. O intervalo divino em que você ora e parece não ouvir resposta. Você busca, jejua, clama, mas tudo ao seu redor parece mudo. O céu parece fechado. O coração se aperta. E você começa a se perguntar: será que Deus me abandonou? Mas ouça, meu amigo, esse silêncio não é ausência, é preparação. Muitos dos maiores milagres da Bíblia aconteceram depois de longos períodos de silêncio divino. Deus ficou em silêncio por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, e então Jesus nasceu. O céu se calou enquanto Jó sofria, e no final, Deus se manifestou com glória dobrada. O silêncio de Deus não é o fim. É o prelúdio de uma nova estação. Mas por que Deus se cala? Porque Ele está testando a sua fé. Ele está fortalecendo suas raízes. Quando a árvore não cresce para cima, é porque está se aprofundando para baixo. E talvez agora você esteja nesse tempo. Tudo parece parado, estagnado. Mas no invisível, Deus está trabalhando em você. É nesse tempo de silêncio que descobrimos quem realmente somos. A fé que depende de sinais e confirmações não é fé, é emoção. Mas a fé que resiste ao silêncio, que continua crendo mesmo sem ver, essa fé move montanhas. Deus está te ensinando a caminhar não pelos olhos, mas pela confiança. E há algo lindo nesse processo, porque quando Deus se cala, Ele está escutando com mais atenção. Ele está sondando o seu coração. Ele está limpando suas motivações. Ele está removendo a dependência dos sentimentos e firmando você na rocha. Ele quer que você o ame pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma direção, uma porta aberta. E tudo o que você encontra é silêncio. Mas eu te digo com toda a convicção: continue. Ore mesmo sem sentir. Adore mesmo sem entender. Sirva mesmo sem recompensa. Porque os céus estão em movimento. A quietude não é abandono, é estratégia divina. O silêncio de Deus não é para te castigar, é para te alinhar. Ele está organizando coisas que você ainda não pode ver. E quando a hora chegar,
Ele falará de forma tão clara, tão precisa, que todo esse tempo de espera fará sentido. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E os que suportam esse silêncio verão a fidelidade do Senhor com os próprios olhos. Você pode até não estar ouvindo a voz dele agora, mas saiba, ele está mais perto do que nunca. E em breve, o mesmo Deus que se calou será o Deus que te exaltará diante dos homens. Permaneça firme, confie, porque o silêncio de Deus é sempre o prelúdio de um mover poderoso. Há algo que Deus faz nos momentos que antecedem uma grande virada em nossa vida. Ele desperta em nós uma fome, uma sede que não se explica, uma busca por algo que ainda não temos palavras para descrever. É como se nosso espírito soubesse que o céu está se movendo, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam nada. Esse é um dos sinais mais poderosos de que Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Você começa a sentir um peso no coração, uma urgência santa. De repente, orações simples já não são suficientes. Louvores rasos não satisfazem. Você começa a desejar mais, não de coisas, mas de Deus. É como se o Espírito estivesse nos chamando para um lugar mais alto. E de fato está. Deus começa a aumentar a fome espiritual para nos preparar para aquilo que Ele vai derramar. Ele não entrega o novo vinho em odres velhos. Ele renova o interior antes de liberar o exterior. E a forma como ele faz isso é despertando esse anseio que nos tira da superficialidade e nos lança nas profundezas da intimidade com ele. Quando esse sinal aparece, você se vê buscando mais tempo com Deus, mesmo sem ninguém te mandar. Você acorda com o desejo de orar. O jejum deixa de ser um sacrifício e passa a ser prazer. Você sente que algo está vindo, mesmo que não saiba exatamente o que. Isso é fé sendo ativada. Isso é preparação sendo feita. Muitos ignoram esse sinal. Acham que é só uma fase. Mas eu digo, não ignore. Quando Deus começa a provocar fome, é porque a mesa está sendo preparada. E Ele quer que você esteja pronto para se assentar e desfrutar. A fome espiritual é o convite do céu para um novo nível de revelação. Essa fome também separa. Você começa a perceber que certas conversas já não te atraem. Certas distrações perdem o brilho. Deus começa a te isolar para te falar. E nesse isolamento Ele te revela. Ele te cura. Ele te molda. Ele te consagra. Muitos foram visitados por Deus não no meio da multidão, mas no lugar secreto, onde a fome os levou. Moisés subiu o monte porque não se contentou com o comum. Davi escrevia salmos nos campos, sozinho com suas ovelhas. Jesus buscava o Pai de madrugada, antes de qualquer ação. Todos eles tinham essa mesma marca, fome de Deus. E eu te pergunto, você sente isso hoje? Esse chamado silencioso, esse clamor que vem de dentro? Então responda, busque, intensifique sua entrega. Porque Deus está te preparando para algo grande. E aqueles que atendem ao chamado da fome serão os primeiros a receber o que o céu está prestes a derramar. Não se distraia. Não se satisfaça com pouco. A fome é um sinal. E aqueles que têm fome e sede de justiça, disse Jesus, serão saciados. Quando Deus está prestes a liberar algo grandioso, Ele não apenas mexe nas circunstâncias. Ele mexe nas pessoas ao nosso redor. De repente, amizades se desfazem. Alianças que pareciam sólidas se rompem. Gente que andava ao seu lado começa a se afastar. À primeira vista parece abandono, rejeição, injustiça, mas na verdade é poda. Sim, Deus remove pessoas do seu caminho quando está te levando para um novo nível. Ele afasta quem não vai suportar o peso da glória que está por vir. Nem todo mundo que começou com você pode terminar com você. Nem todos que te aplaudem hoje são parte do seu futuro. E o Senhor, em sua sabedoria, começa a limpar o caminho. Isso dói, claro. Somos seres relacionais. Criamos laços, confiamos, e quando esses laços se rompem, nosso coração sangra. Mas ouça, meu amigo, Deus nunca permite um corte sem propósito. Aqueles que te deixaram não saíram, foram removidos. Porque o próximo nível requer discernimento, maturidade e alianças alinhadas com o céu. Lembro-me de Gideão. Ele começou com 32 mil homens. Deus foi eliminando até que restaram 300. Por quê? Porque a vitória que estava por vir não poderia ser compartilhada com quem não estava pronto.
Deus queria garantir que a glória fosse totalmente dele. E é exatamente isso que ele faz conosco. Ele afasta os falsos conselheiros. Ele silencia vozes que nos distrairiam. Ele expõe intenções escondidas. E às vezes, ele nos deixa sozinhos por um tempo para que aprendamos a depender somente dele. Porque enquanto estivermos rodeados de vozes humanas, corremos o risco de não ouvir a voz do Espírito. Talvez hoje você esteja enfrentando perdas relacionais. Pessoas te abandonaram, amizades esfriaram, conexões se romperam. Não se desespere. Deus está cuidando, Ele está cercando você das pessoas certas. Ele está selecionando quem vai caminhar ao seu lado no novo que está chegando. E mais do que isso, Ele está ensinando você a ser mais dele do que dos outros. Porque quando você aprende a andar com Deus na solidão, você estará pronto para andar com Ele na multidão. Quando Ele é suficiente no deserto, Ele continuará sendo tudo no palácio. Deus está limpando a cena para que, quando o agir dele se manifestar, você saiba com clareza, não foi por causa de fulano ou ciclano, foi o Senhor. E ninguém roubará a glória do que está prestes a acontecer. Então, se pessoas estão saindo da sua vida, não corra atrás. Ore por elas, liberte-as e siga. Porque aqueles que Deus quer ao seu lado, Ele trará no tempo certo. E o que Ele vai realizar na sua vida não dependerá de quantidade de gente, mas de qualidade de fé. Confie, a separação vem antes da promoção. E aqueles que permanecem firmes nesse processo verão o que muitos não verão. A glória de Deus se revelando de maneira poderosa. Há um sinal sutil, porém poderoso, que precede os grandes moveres de Deus em nossa vida. Um aumento na sensibilidade espiritual. De forma quase imperceptível, começamos a perceber mais o que antes passava despercebido. O que parecia comum, agora carrega peso. Aquilo que antes não nos incomodava, agora nos inquieta. Deus está abrindo os nossos olhos. Você começa a perceber detalhes na atmosfera, discernir espíritos, ouvir a voz de Deus com mais clareza. Sentir no espírito quando algo está prestes a acontecer. Não é coincidência, é sensibilidade. É Deus te afinando como instrumento, porque o concerto celestial está prestes a começar. Quando algo grande está por vir, o Espírito Santo aumenta a nossa percepção. Ele quer que estejamos alertas. Ele não deseja filhos distraídos, mas vigilantes. Jesus disse, vigiai e orai. E não era apenas sobre resistir à tentação. Era sobre estar sensível ao tempo e à estação. Você começa a ter sonhos mais nítidos. Impressiona-se com passagens bíblicas que já leu 1000 vezes, mas agora falam de maneira nova. Sua oração muda, sua adoração muda. Você começa a sentir uma pressão santa no espírito. É o céu te preparando para uma revelação maior. E essa sensibilidade também vem acompanhada de uma separação mais profunda. O Espírito te conduz a jejuar mais, a renunciar distrações, a se afastar de ambientes que antes pareciam inofensivos. Você se vê com menos vontade de falar e mais sede de ouvir. Menos interesse em opiniões e mais desejo por discernimento. Isso não é alienação, é preparação. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem vive no automático. Ele primeiro desperta. Ele aguça os sentidos espirituais. Ele nos leva ao lugar onde, como Samuel, possamos dizer, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E quando isso acontece, ele revela direções, envia sinais e manifesta sua presença com mais peso e glória. Essa sensibilidade é um presente, mas também é um chamado. Porque com ela vem responsabilidade. Quando você sente que algo vai acontecer, ore. Quando o Espírito te incomodar sobre algo, obedeça. Quando Deus te chamar no silêncio, responda com entrega. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento. Uma inquietação no espírito. Um senso de que algo está mudando. Não ignore, não adormeça. Porque os céus estão anunciando algo e você foi escolhido para perceber primeiro. Os sensíveis são os primeiros a ver a nuvem no céu, como Elias viu. Os sensíveis ouvem o som de Deus no vento, como Davi. Os sensíveis reconhecem a presença de Jesus no partir do pão, como os discípulos a caminho de Emaús.
Eles não vivem pelo que sentem no corpo, mas pelo que percebem no espírito. Deus está te despertando. Ele está ajustando seus sentidos, porque a promessa está chegando. E Ele quer que você esteja com os olhos abertos, os ouvidos atentos e o coração preparado. Chegamos ao ponto mais sublime desta jornada. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso, há um sinal que não pode ser ignorado. Uma expectativa incontrolável toma conta do coração. É como se cada célula do seu corpo dissesse: está chegando. Mesmo sem ver nada no natural, você sente no espírito que algo está prestes a romper. Você acorda com esperança. Vai dormir com fé, você sabe. Essa expectativa não é ilusão. É o céu sussurrando à sua alma: prepare-se. É o Espírito Santo incendiando seu interior com uma convicção profunda de que Deus está para se manifestar. E quando esse sinal aparece, tudo em você começa a mudar. Sua postura, sua oração, sua adoração, tudo se alinha com o que está por vir. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só havia portas fechadas. Pequenos sinais aparecem, conexões inesperadas, palavras que confirmam o que você tem orado, circunstâncias que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E mais importante do que tudo, você não tem mais medo. A expectativa expulsa a dúvida. A fé vence o desânimo. Essa expectativa também te impulsiona para atitudes de obediência. Você não quer apenas esperar, você quer estar pronto. Começa a preparar terreno, a limpar o coração, a se posicionar espiritualmente. Como Noé, que construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva, você começa a agir como quem já vê o que ainda não se manifestou. Isso é fé viva, e Deus honra essa expectativa. Ele se move onde há fé, Ele responde onde há prontidão. O céu é atraído por corações cheios de esperança. Aqueles que mantêm os olhos fitos na promessa, mesmo cercados por adversidades, verão o braço forte do Senhor se estender. Talvez hoje você esteja vivendo essa santa antecipação. Você sente que algo está mudando, sente que está mais perto do que nunca. Então eu te digo com todo amor e firmeza: não recue agora. Não permita que a dúvida roube o que está nascendo. Persevere mais um pouco. Espere com fé. Adore com intensidade, porque aquilo que o Senhor prometeu está às portas. E quando a bênção chegar, lembre-se, não é sobre você, é sobre Ele. Use essa vitória para glorificar o nome do Senhor. Compartilhe o que recebeu. Testemunhe. Levante outros. Seja uma flecha que aponta para o céu. Porque tudo o que Deus faz em nós é para alcançar muitos através de nós. Se você foi abençoado por essa série, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Não guarde para si. Seja um instrumento nas mãos de Deus para que outros também reconheçam os sinais e caminhem em fé rumo ao que o Pai preparou. A colheita está próxima. Os céus estão em movimento. E aqueles que discernem os sinais serão os primeiros a ver o milagre nascer.